refrigério em tuas águas, vem cuidar de mim. Último livro da Bíblia Sagrada vai estar aqui no telão. Quero falar a respeito desse assunto que é muito importante. Seu Eli até me lembrou um dia, lembra? Falou comigo aqui a respeito. Nós falamos há um tempo atrás sobre este assunto, só que numa quarta-feira à noite, eu quero que toda a igreja venha colocar muita atenção na mensagem de hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Nós vamos começar aí. Levante sua mão e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, fala ao meu coração através da tua palavra neste momento, em nome de Jesus, amém. Digam graças a Deus. O tema é esse: igreja grande e grande igreja. Isso não é a mesma coisa? Não. Uma igreja pode ser muito grande, mas pode não ser uma grande igreja. Amém? E uma igreja pode ser uma grande igreja e não ser grande. Amém? Você vai entender dentro da palavra, na mensagem. Antes de eu ler com você aí a primeira carta, a carta à igreja em Laodiceia, que começa aí no versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse, quero que você entenda que a linguagem usada pelo Senhor Jesus nesta carta, a linguagem usada por Jesus para se dirigir a essa igreja, a igreja em Laodiceia, ela é embasada em algumas características e fatos ocorridos em Laodiceia, na cidade, tá? Então, algumas características e fatos servem como base para a linguagem usada por Jesus, e você vai entender então o paralelo que o Senhor Jesus traça a coisas que estavam acontecendo naquela igreja, na igreja de Laodiceia. Ele traça um paralelo a alguns fatos que haviam acontecido na cidade de Laodiceia, algumas características da cidade, enfim. Só para você entender, ali era na época um grande centro bancário, um lugar rico, um centro bancário. Ali também havia a produção de lã preta mais especificamente, e havia também a produção de colírio. A medicina era muito forte na área dos óleos e produzia-se um colírio para os olhos. Para você entender mais o que o Senhor Jesus, a linguagem de Jesus nessa carta, 60 anos depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, ela foi vítima de um terremoto, e bem dizer, arruinou completamente a cidade, e a cidade de Laodiceia conseguiu, coloque atenção para você poder entender, no sentido histórico, para você poder pegar o espírito do que Jesus falou, senão você não compreende. Laodiceia conseguiu reerguer-se sozinha, com recursos próprios, ou seja, sem a ajuda do Império Romano. Então não precisou da ajuda de ninguém, sozinha ela conseguiu reconstruir-se. Compreende isso? Então isso também era uma das características. E uma última característica que eu quero salientar: as águas eram conhecidas por outros povos como sendo lugar de águas ruins, água não potável. As águas chegavam até Laodiceia, havia aquedutos que vinham das fontes termais do sul, e elas chegavam então em Laodiceia mornas. Vamos ler, e você vai começar a compreender. Carta à igreja em Laodiceia, está aqui no telão também, você pode ler comigo, verso 14 em diante.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, o anjo da igreja, para quem não sabe, é o pastor da igreja. Deus fala ao pastor para que o pastor fale a quem? À igreja, amém? Então, o anjo da igreja é o pastor, é o que está à frente da igreja. Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? Jesus. Jesus é o princípio da criação de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que nada do que foi feito sem Ele. Por quê? Porque Jesus e Deus são um só. Jesus e Deus são um só. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus não é criatura, Jesus também é Criador. Digam graças a Deus. Ele diz assim, conheço, verso 15, as tuas obras, que nem és o quê? Frio e nem quente. Quem dera, ele diz, fosses frio ou quente. Ou seja, fica claro que Deus quer que nós venhamos nos decidir, ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. Ou quente ou frio. Morno não dá. E o que tem de gente na igreja, infelizmente, morna, só a misericórdia de Deus. Ou quente ou frio. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito da carta em si, porque eu vou ler uma outra também, para que eu não fuja muito do tema abordado hoje. Igreja grande e grande igreja. Então essa igreja era morna. Morna é uma coisa mais ou menos, sim ou não? Mais ou menos. Diz assim a Bíblia Sagrada, assim porque és o quê? Morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E Jesus vai explicar por quê. Por que ele estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca? Você só vomita quando? Você vomita quando você quer? Não, você vomita quando? Quando algo está dentro de você te fazendo mal, está te dando enjoo, está te dando ânsia, e chega uma hora que você não aguenta mais, você vomita, põe para fora. É ou não é verdade? Então veja a gravidade do que estava acontecendo naquela igreja. O que estava acontecendo naquela igreja, entenda uma coisa, essa igreja aqui, diferentemente de algumas outras, são 7 igrejas da Ásia, são 7 cartas apocalípticas, diferentes de outras, nessa igreja não estava havendo prostituição, não estava havendo a idolatria, não. Nessa igreja o que estava acontecendo e que estava fazendo Deus sentir ânsia, vontade de vomitar, expulsar da sua frente aquela igreja, era isso aqui, ó. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olhem para mim aqui, meus amados. O que parecia estar acontecendo com essa igreja, o que deixa bem claro aqui, é que, por isso que eu disse que Jesus traça um paralelo entre a cidade em si, características e fatores, algumas circunstâncias da cidade, com a igreja de Laodiceia. O que nós entendemos, e é claro isso, que a igreja se deixou levar pelas coisas da cidade. Ou seja, a cidade fora reconstruída sem a ajuda do Império Romano, sozinha. Sabe aquela sensação de autossuficiência? Não preciso de ninguém, sozinho eu resolvo, não preciso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Não preciso. Sou rico. Estou rico, pois. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus disse, mas você nem sabe que é pobre, cego, miserável, nu. Agora você entende por que Jesus fala que estavam cegos? Lembra, havia a escola de medicina, a produção de quê? Que havia? Colírio para os olhos.
Então Jesus estava dizendo, aí existe a produção de colírio, mas vocês são cegos. Vocês podem enxergar muito bem, fisicamente falando, mas estão cegos como? Espiritualmente. Vocês podem de repente estar usando as melhores roupas, estão bonitos, roupas caras, havia produção de tecido, não é isso? Roupas caras, bonitas, mas aos meus olhos vocês estão como? Nus, sem roupa alguma, que vergonha. Entende o que eu estou dizendo? Havia o centro bancário, muita riqueza no lugar, era uma igreja forte, uma igreja rica, uma igreja grande aos olhos dos homens, mas era rica aos seus próprios olhos também. Veja o que Jesus diz, pois dizes, estou rico e abastado. Jesus, em outras palavras, está dizendo, não sou eu que estou dizendo que você é rico, você que está dizendo, está entendendo sim ou não? Você que está se achando rico, ou seja, o espírito de autossuficiência tomara conta da igreja de Laodiceia. Toda pessoa que se deixa levar pelo orgulho, pela autossuficiência, não precisa, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo, não, nós somos fortes, nós somos grandes, quero ver, destruir, quero... Esta Deus está a ponto de quê, gente? Vomitar da sua boca. Por quê? Não preciso mais. Antes, tudo eu resolvia com Deus, agora não, agora eu resolvo com outras coisas, porque eu estou cheio de dinheiro, estou cheio de poder nas mãos. Entende isso? Cuidado, vigia, em nome de Jesus. Nós temos que ser vigilantes. Aí, continuando, diz assim, verso 18, aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, ou seja, a verdadeira riqueza, que você compre de mim, que você adquira de mim a verdadeira riqueza, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Era isso que estava acontecendo nessa igreja. Nós somos grandes, nós somos fortes, nós somos ricos, não precisamos de ninguém. Aos olhos de Jesus, essa igreja era miserável, era pobre, era cega, estava nua, amém? Precisando muito, muito da ajuda dele. Continuando, diz assim, verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus ainda dá uma oportunidade. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Te dou uma oportunidade, te dou uma chance. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Então, às vezes, você ouve uma palavra na igreja que é um puxão de orelha. É Deus cuidando de você. Amém? Deus cuidando de você. Às vezes é um puxão de orelha que dói lá dentro, é Deus querendo te salvar, querendo te ajudar, querendo te dar uma oportunidade, amém? Continuando, diz assim, versículo 20, isso aqui é forte demais, Jesus dizendo, você pode ler em voz alta comigo, por gentileza? Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma igreja tão grande, tão forte, tão rica, mas aonde estava Jesus nessa igreja? Do lado de fora, porque ele estava batendo a porta, é muito forte, né? Jesus dizendo, eu estou batendo a porta, alguém daí de dentro seria capaz de ouvir a minha voz, de abrir a porta para eu entrar? A igreja estava crente que Jesus estava onde? Estava ali dentro, porque nós somos ricos, estamos abastados, temos tudo bom do melhor, não precisamos de mais ninguém, e Jesus do lado de fora, por favor, abre aí para eu entrar. Aonde está Jesus na sua vida? Será que esse espírito de repente não tem tomado conta de você? Não, não preciso mais não.
Não precisa, já estou muito tempo já. Na igreja já sei. Toda pessoa que você vai chamar a atenção dela, ela já diz assim, não, eu já sei e tal, esquece. Não tem o que você fazer. Não tem como você ajudar. Nem Deus pode ajudar. Porque ela acha que ela já sabe, que ela é, amém, pessoal? Que não precisa. Não precisa. Jesus do lado de fora. Igreja grande, mas não era o quê? Uma grande igreja. Aqui era uma igreja grande, mas não era o quê? Uma grande igreja. Não era. Porque Jesus estava onde? Onde Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora, pedindo para entrar, deixa eu entrar. Pois. Igreja morna. Continuando, diz assim, para fechar essa carta, verso 21, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta não é simplesmente para o pastor da igreja. Amém? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ou seja, é para toda a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. O vencedor, quem é o vencedor? É aquele que é humilde. Humilde para ouvir, humilde para aprender. Amém, gente? Humilde para aceitar ajuda. Graças a Deus. Esse será vencedor. Porque Jesus vai fazer parte da vida deste. É aquele que vai manter acesa a chama da fé, que vai adquirir do Senhor a verdadeira riqueza, que vai adquirir do Senhor a verdadeira veste espiritual, que vai mantê-lo limpo diante de Deus, que vai adquirir do Senhor o verdadeiro colírio que vai abrir, vai tirar as escamas dos olhos e vai fazer com que ele consiga enxergar pelo âmbito espiritual. Você diria, Bispo Gerson, você perguntaria, o senhor está então dizendo que uma igreja não pode ser grande e rica? Não estou dizendo isso, absolutamente. Eu gostaria muito, quero muito, que a nossa igreja venha a ter muitos recursos, amém? Porque com mais recursos você consegue naturalmente alcançar muito mais pessoas, sim ou não? Não tenha dúvida disso. Com mais recursos, você consegue estar nos meios de comunicação, você consegue fazer N coisas, você consegue comprar o imóvel aonde você quer, do jeito que você quer, faz a obra que você precisa, sim ou não, pessoal? Sem problema algum. Eu estou passando aqui uma realidade que estava acontecendo em Laodiceia na época. E quem sabe não está acontecendo também nos nossos dias, na vida de muitas pessoas e na vida de muitas igrejas. Amém, pessoal? Deus sabe de todas as coisas. Deus não conhece tudo? Deus conhece tudo, sem dúvida alguma. Agora eu quero mostrar para você, volta aí um pouquinho, capítulo 2, versículo 8. Carta a qual igreja? Carta à igreja em Esmirna. Meus amados, olhem para mim aqui, por favor, em nome de Jesus, só para você ter uma ideia. 600 anos antes de Cristo, a cidade de Esmirna, ela foi destruída completamente pelos lídios, e no final do 4º século antes de Cristo também, ela foi reconstruída pelos gregos. A fama da cidade de Esmirna era de que uma cidade que esteve morta, mas reviveu. Diz assim a Bíblia Sagrada, no versículo 8 em diante: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por isso que eu disse para você que a linguagem que Jesus usa traça um paralelo em alguma peculiaridade, digamos assim, de cada cidade
ao qual foi escrita a carta onde estava a igreja de Jesus. Então, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse? Quem esteve morto e tornou a viver? Jesus. Então Jesus começa falando isso, porque isso acontecera com a cidade de Esmirna, que tinha essa fama. Poxa, um dia esteve morta, mas reviveu, enfim, foi reconstruída pelos gregos, como eu falei para você. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9 diz assim: conheço a tua o quê? Tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Que bacana, né? Aqui não é a igreja que está dizendo, eu sou rica. Meu amado, olha para mim. Jesus está dizendo, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Uma coisa é alguém dizer que você é rico, outra coisa é Jesus olhar para você e dizer, você é rico. Puxa vida. Glória a Deus, é ou não é? Essa igreja não tinha nada a ver com a igreja de onde? De Laodiceia. Rica. Essa igreja não era pobre. Essa igreja era pobre. Aos olhos das pessoas. Mas aos olhos de Jesus a igreja era o quê? Rica. Você é rico. Vocês não têm dinheiro, mas vocês têm uma riqueza que é a maior. Amém, pessoal? Que é a maior de todas as riquezas. Não estou querendo dizer que você não possa ter recursos desse mundo. Amém, pessoal? Não quer dizer isso. Você pode tornar-se uma pessoa rica, financeiramente falando, e rico também como? Espiritualmente. É só manter o coração em quem? Em Jesus. É só manter a humildade no íntimo do teu ser. Graças a Deus. Então vamos ler novamente esse versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. O que estava acontecendo nessa igreja era uma pressão muito grande de fora para dentro, uma pressão muito grande dos judeus em cima daquela igreja, a inveja dos judeus em cima dos cristãos. E Jesus fala, olha, são os judeus conversa fiada, não são judeus verdadeiramente, não são pessoas de Deus de fato e de verdade. Por isso elas estão perseguindo vocês, são sinagogas do diabo, são templos de Satanás. Está entendendo isso, pessoal? Que perseguia a igreja. Aí diz assim, Jesus falando no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus não repreende essa igreja de Esmirna. Jesus não simplesmente aconselha, mas Jesus anima aquela igreja. Lembra que Jesus começa dizendo, olha, eu estive morto e tornei o que? A viver. Então não temam, não tenham medo. Diz então, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até quando, pessoal? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Devemos lutar para sermos fiéis a Deus, até o último suspiro de vida, ou até a vinda de Jesus. Amém? Eu não sei se você sabe, olhem bem para mim aqui, por favor. Eu não sei se você já viu na internet lugares que a perseguição tem sido ferrenha em cima dos cristãos, em cima dos seguidores de Jesus. Perseguição terrível, a ponto de matarem, crucificarem, a ponto de decapitarem pessoas, porque estas professam a fé no Senhor Jesus. Jesus não está dizendo aqui para a igreja, olha, eu vou evitar essa tribulação. Não, ele diz, olha, não tenham medo. Não tenham medo. As coisas que vocês irão sofrer. Não tenham medo. Por isso que ele começa, repito, dizendo,
estive morto e tornei a viver. O que ele queria dizer? Ainda que morra, viverá. Amém? Ainda que venham matar vocês, mas não poderão matar o que está dentro de vocês. Amém? Olhem para mim aqui, nós seguimos a Jesus realmente? Ou seguimos as bênçãos de Jesus? O que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós servimos ao Senhor Jesus? O que nós temos feito por Jesus? Sinceramente, dá um cutucão na pessoa que está do teu lado e diz para ela, o que você tem feito por Jesus? Sinceramente, o que nós temos feito por Jesus? Jesus por nós se entregou na cruz, sofreu na cruz. Nós temos feito o quê? De repente, hoje em dia, as pessoas estão na igreja só querendo ser abençoadas, só querendo conquistar as coisas. Não estou dizendo, sempre falo isso, que tenha problema você querer conquistar. Pela fé você pode conquistar muitas coisas e vai conquistar. Mas somos de Jesus. Se hoje estivéssemos sendo perseguidos por causa de Jesus, permaneceríamos firmes? Permaneceríamos confessando ao nome de Jesus? Como essas pessoas nos dias de hoje têm professado a fé e mesmo em meio à perseguição com uma arma na cabeça, elas continuam confessando a fé em Jesus? Eu via um vídeo um dia desse na internet que eu nem aguentei ver o resto. As pessoas sendo espancadas até morrer. Mas por quê? Não fizeram nada não. Só creem no Senhor Jesus. E essas pessoas, mesmo em meio às ameaças, continuaram. Não, nós somos de Jesus. Nós estamos seguindo a Jesus na igreja? Verdadeiramente? Ou você ainda é aquele cristão que, não vou mais na igreja não, porque está tão difícil, meus problemas não resolvem nunca? Você não está seguindo Jesus. Você está só para resolver os seus problemas. E quando você resolver, você sai fora e o diabo te abraça de novo. Desculpa, mas eu tenho que ser honesto com você. Não seja esse dentro da igreja. Amém? Seja uma grande igreja. A igreja somos nós. Amém, gente? Não faça parte simplesmente da igreja grande. Faça parte de quê? Da grande igreja. Não faça parte do quê? Da igreja grande, simplesmente. Mas faça parte do quê? Da grande igreja. Mas qual é a grande igreja? É a que permanece firme com Jesus, custe o que custar, venha o que vier. Amém? Porque ama ao Senhor Jesus verdadeiramente. Ama ao Senhor Jesus. Que não é rica simplesmente porque se acha rica, mas é rica aos olhos de quem? Do próprio Jesus. Você vê a diferença da igreja de Laodiceia para essa. Laodiceia dizia, estou rico. Esmirna pensava, poxa, nós somos pobres. Mas Jesus dizia o que para essa igreja? Vocês são ricos. Vocês são ricos. O que vocês têm, a outra não tem. Amém? Aí diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, você pode ler em voz alta isso comigo, por favor? O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Sabe o que Jesus queria dizer? Presta atenção aqui, meu filho. Sabe o que Jesus estava dizendo? Meus filhos, não tenham medo. O diabo pode até conseguir causar a primeira morte a vocês, mas a segunda morte ele não vai conseguir.
O que é a segunda morte? Veja comigo Apocalipse capítulo 20, verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para onde? Dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você pode até passar pela primeira morte. Qual é a primeira morte? É essa que, de repente, caiu duro, deu um piripaque, caiu, morreu. Não podemos? Sim ou não? E para essa acontecer, basta o quê? Estar vivo. Então, somos fortes candidatos. Sim ou não? Quem é forte candidato a morrer aqui? Não, pode levantar a mão também, porque você está vivo. Todos nós. Eu levanto o outro. Não sou não. Ué, está vivo. Claro que é. Todos nós, meu amigo, somos fortes candidatos. Esteja com saúde, não esteja, está vivo, pode morrer. É ou não é? Mas Jesus não está preocupado com a primeira morte. Essa qualquer um pode passar por ela. O que Ele não quer que você seja vítima é da segunda morte. Qual é a segunda morte? É o lago de fogo, é o sofrimento eterno. Amém? Para onde serão lançados todos quantos, a alma de todos quantos não recebem Jesus como Senhor e Salvador, não permanecem firmes, independente das circunstâncias. Mantenha-se firme. Pergunte a você nesta manhã: Jesus está do lado de dentro ou está do lado de fora na minha vida? Se Ele estiver do lado de fora batendo, abra a porta logo para Ele poder entrar. Amém? Se você aos olhos do Senhor Jesus for pobre, paupérrimo, miserável, pobre, cego e nu, hoje mesmo adquira dele ouro refinado pelo fogo, a verdadeira riqueza. Adquira dele colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. Adquira dele a veste nupcial, a veste branca. Seja lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? E tenha a vida eterna. Não deixe Ele de fora da sua vida. Não deixe Jesus do lado de fora. Ele tem que estar dentro. Bicho, mas eu posso querer ter riqueza? Não tem problema nenhum. Só não coloque o coração nela. Amém? Nas coisas que você vier adquirir. E quando você tiver muito, não deixe isso dominar você, tomar conta do teu coração. Continue fazendo parte da grande igreja. Ainda que a tua igreja se torne grande, ainda que a nossa igreja, e trabalharemos para isso, lutaremos para isso, que ela amanhã ou depois venha tornar-se uma igreja muito grande, mas que ela não deixe de ser o quê? Uma grande igreja. Amém, gente? Uma grande igreja. Que Jesus está dentro. Que diz, vocês são ricos. Amém, pessoal? É isso que nós queremos. É isso que eu quero que aconteça em nossa igreja. Graças a Deus. Hoje, que adianta nossa igreja simplesmente tornar-se, numericamente falando, grande? Que igreja grande, rica. Mas e aos olhos de Deus, assim também ela é vista como uma grande igreja, rica espiritualmente. Então é para isso que nós temos que lutar e trabalhar dia após dia. Graças a Deus. A primeira morte, você pode passar por ela. Mas quando acontecer a volta de Jesus, que você seja e faça parte daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. Amém? Morrer uma vez só e não duas. Amém? Morrer uma vez só. Só uma. Só a morte física e não a espiritual. Mas aqueles que morrerem a segunda morte, já era. Estarão passando pela primeira morte e em vez de ressuscitarem para a vida eterna, ressuscitarão para o fogo eterno. Aí não adiantou nada. Todo esforço, todo empenho, enfim,
Se você diz, Bispo Gerson, eu entendi a palavra, e eu quero estar dentro da grande igreja, eu quero ser rico aos olhos de Deus, eu quero fazer parte daqueles que serão humildes para ouvir, para aprender, dia após dia, permanecer firme em meio às ameaças, em meio a qualquer coisa que possa acontecer. Se você é essa pessoa, fique de pé, por favor. Vamos orar nesse momento. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, pois talvez eu não tenha tido a capacidade de falar tudo que tinha que ser falado. Mas o Espírito Santo há de falar ao teu coração mais ainda. Eu creio, eu acredito que o Espírito Santo está falando aos corações nesta manhã. Ó Senhor, nosso Deus, que diferença de uma igreja para outra. A uma, o Senhor precisou de usar muitas palavras para mostrar o quão morna, o quão pobre ela estava, o quão nua, o quão cega, e que o Senhor estava do lado de fora clamando. Uma igreja que era rica simplesmente aos seus olhos e não aos olhos do Senhor. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Se porventura algum de nós aqui, meu Pai, em algum momento pensou dessa forma: eu sou, eu sou melhor, eu sou bom, eu não preciso. Senhor, nós precisamos, Pai, da Tua mão, nós precisamos sim da Tua ajuda, do Teu toque, da Tua atenção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quanto a outra igreja, Esmirna, uma igreja que aos olhos de muitos, uma igreja pobre, uma igreja pequena, mas aos olhos do Senhor, uma igreja rica. Aleluia. Oh meu Senhor Jesus, dá-nos da Tua riqueza, meu Deus. Oh meu Pai, dá-nos do ouro refinado pelo fogo, meu Senhor. Dá-nos, meu Deus, da riqueza que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, que o sucesso não pode dar, meu Deus, mas que somente o Senhor pode. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem ao nosso encontro, meu Pai, por favor, porque somos carentes, somos necessitados de Ti, meu Deus. Mais que tudo, sim, mais que tudo nessa vida, nós dependemos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor, queremos o Senhor em nossa vida. Vem, meu Paizinho querido, vem sobre nós. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, o Senhor é o nosso tudo, o nosso primeiro amor, o nosso mestre, o nosso guia. Meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, meu Pai. Nós não queremos ser pessoas mornas dentro da igreja. Que o Senhor venha olhar e venha sentir até ânsia em ver que não nos decidimos, em que não tomamos a decisão que
tem que ser tomada. Nós não queremos ser assim, Senhor. Pelo contrário, meu Pai, pelo contrário, meu Deus. Oh, meu Senhor amado, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, abraça-nos. Chame pelo Senhor Jesus. Busque a Ele. Se Ele estava do lado de fora, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Abre a porta para que Ele entre. Porque não sabemos o dia de amanhã. E o dia de amanhã pode ser tarde demais. Meu Deus, vem, meu Senhor, habitar em nós, meu Pai. Porque queremos fazer parte da grande igreja, meu Deus, do Senhor, ungida pelo Teu Espírito, dirigida pelo Senhor, pronta para ouvir. Pai Santo, querido e amado, nosso Rei, nosso Mestre, nosso Guia, nosso tudo, Te amamos, Senhor. Glórias e glórias ao Senhor. Aleluia. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim. Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, meu Deus, quero mais de Ti, Teu amor quero sempre possuir, pois Tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre Te amar, quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Coloca as mãos sobre o teu coração. Eu sei que fiz, eu sei que fiz tantas coisas, nem era para estar aqui. Tantas coisas, nem era para estar aqui. Mas o meu Pai me perdoou, mas o meu Pai me perdoou e me consolou, Como é bom estar Te adorando aqui neste lugar, Te adorando aqui neste lugar. Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, meu primeiro amor.
amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Oh, Paizinho amado querido, te amamos, Senhor, te adoramos, te louvamos, te bendizemos, meu Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Guia. És o nosso tudo, meu Pai. Oh, meu Senhor Jesus, faz de nós pessoas ricas aos teus olhos, meu Pai. Sim, meu Deus, ricos aos teus olhos, de sorte que o Senhor possa olhar para nós e venha sorrir e venha sentir prazer, meu Pai. Assim como quando o Senhor Jesus saiu das águas, o Senhor disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. Oh, meu Deus querido, desculpa, Senhor, as vezes em que nós não fizemos despertar no Senhor prazer, alegria, mas o oposto. Perdoa, Senhor. Oh, meu Paizinho amado, nós te queremos, te adoramos, te amamos de todo o nosso coração. Aleluia. Levanta uma igreja salva, meu Deus, aqui. Levanta homens e mulheres salvos, cheios do Espírito Santo, selados pelo teu Espírito, meu Deus. Levanta, meu Senhor, homens e mulheres aqui cheios na tua presença, com a marca do Senhor, meu Pai, batizado com o teu Espírito, meu Deus. Que sejamos nesse mundo referência do Senhor. Aleluia. Glórias e glórias e glórias ao teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Te amamos, Pai. Te adoramos, meu Deus. Que essa pessoa, meu Deus, será referência em sua casa, para a sua família, de maneira que a família venha a ser salva também, que a família possa ser alcançada pelo Senhor também. Meu Deus, toma a nossa vida, toma o nosso coração, Pai, nas mãos do Senhor agora. Toma, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Te amo, meu Senhor. Te adoro, meu Pai. Te adoramos. Nossa vida pertence ao Senhor. Concedemos ao Senhor completamente. Que esta palavra de hoje venha ficar guardada em nosso coração todos os dias, em nome de Jesus. Sim, guardada em nosso coração, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Senhor. Adorado seja o teu nome para sempre. Tudo rendemos a ti. Tudo entregamos ao Senhor. Te exaltamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, eu que creio, digo obrigado, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Para Jesus. A Ele, só Ele, toda honra e toda glória. Bem forte mesmo. Graças a Deus. Vem me refrigera em tuas águas.